Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos. É sempre uma alegria que se renova esse encontro das quartas-feiras. Podemos ser poucos aos olhos dos encarnados, mas com certeza somos muitos do ponto de vista da espiritualidade. E é sempre uma alegria pessoal nos encontrarmos nas quartas-feiras nesse momento de reflexão, de estudo e de confraternização que a casa nos propicia. Como de praxe, vamos orar. Nosso Senhor Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade, ao iniciarmos a atividade da noite, Senhor, queremos expressar a nossa alegria e a nossa gratidão por aqui estarmos abrigados por essa casa que nos acolhe, abrigados pela fraternidade dos irmãos que nos abraçam, abrigados pelos amigos espirituais que nos assistem para mais uma noite de estudos e de aprendizado. Nesses dias tão difíceis que a humanidade atravessa, Senhor, com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, tantas catástrofes, guerras, lutas, violência. Por outro lado, aproxima-se a data maior da humanidade, quando comemoramos a chegada entre nós do nosso Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Essa presença que se fez de forma tão pouco receptiva, mas que ao longo de todo esse tempo se mantém, impondo-se, porque vem de Deus, trazendo a cada um de nós a orientação segura e necessária para que cumpramos os nossos compromissos, as nossas obrigações, assumamos a nossa responsabilidade perante Deus, perante nós mesmos e, principalmente, perante os irmãos que conosco seguem nessa longa jornada. E esse porto seguro que Jesus representa para todos nós há de representar aquele local que há de nos abrigar nas maiores dificuldades, quando mais precisamos. Ele há de nos receber com seu abraço paternal, propiciando a cada um de nós a oportunidade de arrependimento e de crescimento. Que essa paz do Mestre esteja conosco nessa noite, que os amigos espirituais inspirem o nosso palestrante e que Jesus, na sua infinita misericórdia, permaneça entre nós agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Nós queremos lembrar a todos os companheiros aqui presentes e também aqueles companheiros que nos dão a alegria de nos assistirem pelo YouTube através da internet, a programação da nossa casa, às terças-feiras, grupos de estudos do IOB, às quartas-feiras, tanto do estudo das obras básicas quanto do estudo sistematizado da doutrina espírita, esta palestra também às quartas-feiras. Aos sábados, a partir das 14h30, repetem-se as oportunidades de grupos de estudos e às 17h30 dos sábados, o tradicional Plantão do Paz, entre 17h30 e 18h30. Essas são as nossas atividades durante a semana. Há também a atividade da terça-feira, que é um grupo de senhoras que se reúne a partir das 14 horas para, além do estudo do Evangelho,
dar a sua colaboração na confecção de enxovais que depois são destinados às famílias carentes, às famílias necessitadas. Dando início à nossa atividade, nós queremos anunciar o nosso irmão Amaury de Almeida, nosso companheiro curitibano, mas que por um longo tempo, por questões de ordem profissional, residiu no centro do país e no norte do país, onde também não deixou de exercitar a sua atividade de divulgação doutrinária, trabalhando em diversas casas espíritas daquelas regiões. Já há alguns anos, 3 ou 4 anos, o Amaury aportou à nossa casa, para a nossa alegria, e desde então tem sido um trabalhador incansável. Hoje, principalmente na área de comunicação da Sociedade Espírita da Renovação, mas também como coordenador de estudos, de grupos de estudos e palestrante, nessa sua tarefa de todas as horas de divulgação da doutrina espírita. É esse companheiro, esse trabalhador, esse irmão que nos dá a alegria da sua presença e do seu trabalho nessa noite. Amaury Almeida. Obrigado, Joaquim. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, uma casa de trabalho, uma casa de aprendizado, uma casa de amor. Damos saudações também aos companheiros que assistem esta palestra através do YouTube, no canal da SER. Sejam sempre muito bem-vindos e estaremos sempre aqui oferecendo conteúdos de crescimento, de aprendizado sobre a doutrina espírita. Muito bem. Perdão. O nosso tema hoje está relacionado a céu, inferno e purgatório. Heaven and Hell. Isso significa não simplesmente um estado físico, mas sim um estado vibratório. Qual é o estado vibratório quando se está em cada uma destas regiões? Vamos oferecer inicialmente o entendimento da doutrina espírita sobre esse aspecto e o entendimento das outras religiões a respeito, para ficar um pouquinho mais claro o que é que nós estamos querendo dizer. Então temos aí a visão espírita que fala sobre a criação do princípio inteligente. Como o universo é a expressão do pensamento do Pai, é o amor do Pai sendo colocado em ação, nós temos a criação do princípio inteligente, que possibilita a condição de cada um de nós existir. O princípio inteligente, que vem do fluido cósmico universal, eu tenho que falar fluido, porque fluido está errado, então é fluido, não é? E aí o nosso querido Filito sempre nos ensinando, né, que a forma correta de falar é essa, em que ele possibilita a criação desse princípio inteligente, que permite a evolução do princípio inteligente e a vida de relação na Terra enquanto mantenedores de corpos físicos, nós, encarnados. Os companheiros desencarnados não possuem, temporariamente, o corpo físico. Com a morte desse corpo, nós temos a volta de cada um de nós ao plano espiritual. E aí fica a pergunta: necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Se a resposta for não, haverá a continuação evolutiva no plano espiritual, a construção eterna do conhecimento e da felicidade auxiliando a Deus. Se sim, nova reencarnação e vida de relação na Terra, fechando um ciclo de aprendizado. Então, em termos bastante sintetizados, esquematizados, o economista gosta dessas coisas, quadrinho,
fluxo, tal, fica muito fácil para o economista conseguir explicar, né? Mas é uma simplificação somente para nós entendermos a importância que tem compreendermos este processo, porque ele envolve a nossa vida, né? Mais tarde voltaremos a essa figura. E nas religiões tradicionais, como é? Temos a criação do espírito, logo depois existe o nascimento do indivíduo, com o nascimento a vida de relação na Terra, tal qual o Espiritismo coloca. Com a morte do corpo físico, existe uma análise da vida terrestre, um julgamento para estas religiões tradicionais. Foi pessoa boa? Decisão, sim. Então, vai para o céu. Se não, pouco ruim ou muito ruim, aquelas pessoas difíceis, muito ruim, vai para o inferno. Pouco ruim, vai para o purgatório. Ok? Então, quer dizer, é um esquema simplificador para entendermos como é que as outras religiões entendem o processo da vida, né? Mas precisamos fazer algumas considerações, andei um pouquinho mais rápido, a respeito do céu, do inferno e do purgatório. A teologia cristã entende o céu como uma região de glória eterna. O que quer dizer isso? Não precisa trabalhar, uvinhas sendo comidas uma por uma, vagarosamente, né? Com um clima bem suave, bem ameno. Não existe mal, só o bem. Né? Os animais convivem bem com os indivíduos, as pessoas, né? Uma coisa bastante bonita, mas imaginária. Por quê? Porque o pai não para de trabalhar. E como tal, como somos filhos do pai, seria muito complicado se nós puxássemos para nós a possibilidade de não trabalhar. Como é que Jesus falava? O pai e eu somos um. E se são um, ambos trabalham. Meu pai trabalha e eu também trabalho, falava Jesus. Né? Imagine o mestre, o espírito mais evoluído desta região do universo, que somente encarnou entre nós para nos ensinar e que deixou um legado que sobrevive até hoje. Não é? Para este entendimento, existem 3 céus. Uma região do ar, onde estão as nuvens. O espaço em que se movem os astros, né? Lá no universo. E a morada de Deus e de seus eleitos, além da região dos astros. Então, o Pai, com seus eleitos, quer dizer, existem indivíduos que não são convidados para esse time, né? Que são aqueles que nós comentamos agora há pouco, que se dedicaram ao mal. Então, não tem oportunidade, não tem segunda chance. Fez o mal, praticou o vício, a maldade, a dificuldade, vai para o inferno. Né? E fica uma situação difícil. Este não é um pai que nós espíritas entendemos como verdadeiro. O nosso pai é justo e bom. E não faria isso com seus filhos, aprendizes. Lembremos que nós, seres humanos, no planeta Terra, estamos engatinhando no processo evolutivo. Nós estamos iniciando, nós estamos nos primeiros degraus do aprendizado moral. Então, nós temos um caminho muito longo pela frente, um caminho muito distante até uma situação mais favorável em termos evolutivos, em que ainda temos que aprender muitas coisas. Muito bem. Pela ciência, pela lógica observação, comprova a insignificância dessas teorias. E são, efetivamente. O céu foi deslocado. A região das estrelas sem limites não lhe deixa mais espaço. Né? Quer dizer, é uma imensidão que aparentemente é vazia
e que aparentemente não existem mais habitantes no universo. E é um dos princípios da doutrina espírita a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, digo eu. Não é? Então, em verdade, o que nós vemos lá fora, principalmente à noite, porque de dia o reflexo do oceano fica tudo azul, o que existe é um universo completamente preenchido. E que, pela nossa limitação física, do nosso corpo físico, não conseguimos dimensionar o que é que está logo adiante dos nossos olhos. Não é? Muito bem. Então, em que sentido se deve entender a palavra céu? Essa é uma pergunta número 1016 do Livro dos Espíritos. E os nossos amigos espirituais respondem da seguinte forma: é o espaço universal, são as estrelas de todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Essa possibilidade nos cativa? Essa possibilidade de existência nos chama a atenção? Ela é permitida a qualquer um de nós. Mas nós precisamos fazer o nosso esforço para lá estarmos. Isso por quê? Porque Deus é justo e bom. E não nos franquearia essas possibilidades sem que merecêssemos diante do nosso esforço de transformação moral. Quando falamos isso, rememoramos a afirmação dos espíritos amigos que falam que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que apresenta, pela mudança, pelo esforço de mudar as suas más tendências para boas atitudes. Não é? Então, quer dizer, nós temos a possibilidade de fazer a transformação rápida da nossa jornada espiritual. Ah, mas então você está dizendo que eu posso virar bonzinho da noite para o dia? Não. Eu estou dizendo que se nós quisermos virar bonzinhos, e bonzinho significa praticar o bem, ter um bom comportamento moral, trabalhar em favor do próximo, ajudar a quem necessita, ensinar a quem não sabe, pode significar uma grande mudança da nossa história espiritual. Não é a história dos nossos corpos físicos deste momento, nem dos corpos espirituais dos companheiros desencarnados que aqui se encontram, mas sim a história espiritual de milênios de cada um de nós. Levamos 1 bilhão de anos para chegarmos onde estamos. 1 bilhão de anos para chegarmos onde estamos. E podemos preencher um tempo muito rápido, se quisermos conseguir obter uma evolução espiritual mais acelerada. Isso está na nossa prerrogativa. Isto está no nosso desejo, nas nossas possibilidades. Então, há a possibilidade de nós evoluirmos espiritualmente, mas precisamos querer, precisamos ter vontade disso. E vontade é uma palavra mágica em espiritismo, porque a vontade é que rege toda a possibilidade de mudança que possamos fazer em nós e ajudar aqueles que queiram a mudarem também. Quando nós estamos falando de inferno, nós falamos, ou qual de vós, porventura, é o homem que, e se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Nós que temos filhos, irmãos, irmãs, pai, mãe, tio, avô, avó, vamos dar pedra? Como que nós vamos tratar os nossos amados? Como que nós vamos oferecer as possibilidades de crescimento àquele que nos pede ajuda? Quer seja consanguíneo ou não. Porque, segundo a prece, lembram? Pai nosso que está no céu. Quando dizemos Pai nosso, significa o quê? Que somos irmãos. Que somos companheiros de jornada. Fomos criados pela mesma entidade chamada Deus. Então nós somos irmãos.
em jornada. E nós poderemos melhorar a nós mesmos e ajudar ao nosso próximo a melhorar também. Ou porventura lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Qual é o pai que faria ao filho isso? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Isto está em Mateus capítulo 7, versículo 11. O inferno cristão se origina das concepções pagãs sobre as penas e gozos eternos. Aquilo que é pregado por muitas religiões cristãs, em que, uma vez não aprendendo a praticar o bem, a somente fazer o mal, jamais terá oportunidade de melhoria. Jamais terá a oportunidade de melhorar a si próprio. E isso é muito mais suave quando nós pensamos em doutrina espírita. Quando nós estamos ouvindo os espíritos desencarnados se manifestarem, em que eles dizem, mas eu não tenho mais chance, eu fiz tanto mal, quem vai ter amor por mim? Quem? O Pai, misericordioso e bom, terá sempre uma oportunidade para que nós alcancemos a possibilidade da nossa evolução espiritual. Sempre, sempre e sempre. Porque o Pai é justo, é bom, misericordioso, soberano, onisciente e onipresente, sabe tudo o que acontece em nossas vidas, nos entende e nos observa como o pai amoroso que observa o filho que está um pouco mais crescido já e fazendo algumas coisas que não deveria, e o pai só observa, depois de muito ter falado, e diz, a hora que ele precisar, estarei aqui pronto para ajudar. Esse é o nosso Pai. Doce, amoroso, suave. E não um pai vingativo que coloca seus filhos no fogo do inferno. Já pensou? A possibilidade de praticar erros e aí ser colocado para situações de muita dor? Não. Nosso Deus não é assim. Deus, que é de todos nós, de todas as religiões, é um Deus muito bom e muito justo. Quando nós estamos falando em estado de consciência, é aquele compartilhado por aqueles cujas imperfeições e sentimentos ruins predominam. Quando os companheiros ainda não aprenderam, não entenderam as possibilidades que têm de mudança de comportamento. A situação de consciência desses companheiros é uma consciência de que aquilo é melhor para eles naquele momento. E não conhecem possibilidades de mudança. E se conhecem, não aceitam que haja possibilidade de desistir. Garanto a vocês que muitos companheiros que no passado poderiam ter tido comportamentos diferentes em relação à sociedade, talvez pensassem um pouquinho melhor sobre o que fizeram na existência em que estão ou estiveram. Isso nos lembra muito bem a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que uma pessoa estava a caminhar numa região de mata e de repente começa a ouvir um grito, um choro, um lamento de alguém num penhasco. E essa pessoa pedia ajuda, socorro, socorro. E ele estava simplesmente segurado por um galho, por um fio de cair no precipício. E aí é perguntado, devo salvá-lo ou não? E aí o companheiro espiritual que responde a essa pergunta diz, quem somos nós para julgarmos aquele que pede socorro? De repente, é neste momento que o indivíduo passa a mudar toda a sua atitude, porque aquele que pedia socorro
era um criminoso, era um facínora. Mas quem sabe aquele que for salvo possa, ao ser salvo, pensar: nossa, fui salvo, está na hora da minha mudança. Pode ser, pode também não ser. Mas, para esse companheiro que for salvo e que eventualmente repense a sua vida, foi o grande prêmio, a grande possibilidade de regeneração da sua situação espiritual. Não é? Então, quando nós tivermos a oportunidade e a possibilidade de ajudar alguém, jamais deixar de ajudar. Não precisa estar no precipício. Pode estar aqui ao nosso lado, sentado numa cadeira ao nosso lado. Lembro muito bem de uma vez que eu estava fazendo um exame laboratorial e uma senhora se acercou de mim e começou a puxar um papo. Também devolvi a conversa, continuamos amigavelmente. E aí ela começou a chorar. Eu perguntei: minha senhora, por que chora? Por que está numa situação tão angustiosa? E ela diz: meu senhor, minha filha está com câncer. E é um câncer terminal. E eu não sei mais o que fazer. Aí expliquei a ela a minha religião, expliquei um pouquinho sobre o Espiritismo e falei: tenha confiança no Pai. Confie no Pai, que é todo bondade e todo amor. Tenha paciência. Ajude tua filha. Oriente. Não fale palavras de desesperança, mas sim de amor, para que ela tenha coragem de enfrentar este momento, porque nada é por acaso. Como foi bom aquele encontro, talvez para ela, mas especialmente para mim, de ter aprendido que tenho a possibilidade de conversar com pessoas e oferecer a elas o entendimento da doutrina espírita. Em muitos trabalhos relacionados à Federação Espírita do Paraná, visitamos casas espíritas e os companheiros assim diziam: Mori, sabe o que é? Aqui vem muita gente pobre e a gente, para não assustar, a gente não fala em espiritismo para elas. Falei: como? Está numa casa espírita, o companheiro, talvez até de outra religião, venha para pedir ajuda, não vai falar sobre espiritismo. Precisa falar sobre espiritismo. Precisa falar sobre reencarnação. Precisa falar sobre mediunidade e a possibilidade de conversar com seus entes queridos que já foram. Precisa poder receber um passe para renovar suas energias espirituais. Não é? Então, quer dizer, nós precisamos conversar sobre doutrina espírita. Precisamos entregar o que nós conhecemos, o que nós sabemos sobre doutrina espírita. Porque senão vai ficar só encastelado conosco. Não é? E aí tem aquela história do companheiro que está numa situação muito difícil, numa região física, né? Numa cidade, e um forasteiro chega e ele é reconhecido, ele era um médico. E esse médico começou a conversar com as pessoas e tal, e uma dessas pessoas da comunidade reconheceu essa pessoa. E pediu para todos não tocarem nele, não mexerem com ele, não machucarem e tal. Aí o médico perguntou: mas por que você me trata com tanta deferência? Olha, no passado você me ajudou a curar feridas. Você chegou a oferecer comida para o meu lar. Você possibilitou um certo conforto para a minha família, mas nunca me orientou sobre a conduta moral. Nunca me orientou a ser uma boa pessoa. Eu gostaria de ter recebido isso na época. Então vejam como é importante entregarmos aquilo que conhecemos àquele que não tem nem ideia das possibilidades que tem de melhorar a sua própria situação. Não estamos falando da situação material, porque isso é uma decorrência. Nós vamos ver, inclusive, que este estado de consciência que nós estamos conversando é um estado de consciência criador, em que se nós vivemos num mundo fluídico,
magnético espiritual, nós somos criadores de realidade. E nós criamos a nossa história, as coisas que acontecem em nossa vida, como será a nossa velhice, como será o nosso trabalho, e nós é que programamos tudo isso. Nós construímos tudo isso. Se nossa casa vai ser de amor ou de ódio, nós é que construímos isso. Se a nossa atuação na casa espírita vai ser de amor, de suavidade ou de ódio, nós é que construímos isso. Então, depende muito do estado de consciência de cada um de nós. Porque o inferno está dentro de cada um de nós. E o céu também. O céu, no que se refere ao céu da espiritualidade, da bondade, do amor, da confraternização, da troca, da palavra tão comumente usada hoje, do compartilhamento, em que nós podemos crescer juntos. Então, quando nós conseguimos trocar e entender que essa troca é benéfica para todos os lados, talvez estejamos prontos para mudar a nossa situação espiritual. Pode-se traduzir inferno por uma vida de provas extremamente penosas, com certeza de melhora. Esta é a resposta à questão 1014 do Livro dos Espíritos. Então, há a possibilidade de melhora, mas quando estamos numa região dita infernal, é muito, muito complicado. A menos que saibamos fazer a prece, pedir ao Pai que nos ajude e que os anjos do amor, da bondade, os espíritos bons possam nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa existência espiritual. Estamos falando, obviamente, quando nos colocamos no umbral, né? Que é uma região vibratória também. E o purgatório? Admitido pela Igreja no ano de 593. Olha só, é lá atrás. Detenção temporária em relação com a pena de condenação. Fica lá, guardado, penando, sofrendo. Sem o purgatório existem duas alternativas: a felicidade suprema ou o suplício eterno, o céu e o inferno. Essa próxima lâmina eu vou pular porque ela não nos diz nada. O erro da concepção do inferno gerou a ideia de purgatório, determinando a reformulação da igreja teologia cristã e a tentativa de volta ao cristianismo primitivo que preparou, com a reforma protestante, o caminho ao espiritismo. Quando nós temos o entendimento da reencarnação, fica muito mais fácil nós entendermos as possibilidades de mudança que cada um de nós pode fazer. A reencarnação em mundos de provas e expiações, como a Terra, funciona como purgação para o espírito se depurar de suas imperfeições. Lembremos que tudo aquilo que nós entendemos de sofrimento e purgação está na nossa consciência. Quando desencarnamos, não existe um tribunal que venha nos julgar, porque esse tribunal está nas nossas consciências. Somos nós que julgamos a nós mesmos. Não existe ninguém, espírito nenhum, Jesus nenhum, Deus nenhum que vai nos julgar. Quem vai nos julgar é a nossa consciência. E isso por quê? Porque o Pai já nos colocou a lei natural, inculcou em nossas mentes, para que nós saibamos o que é o certo e o que é o errado. O Pai já nos orientou a respeito disso, já na criação de todos nós. Quando fomos criados simples e ignorantes, lá estava a lei. E nós sabemos quando nós estamos errando. Sabemos quando estamos desviando do que o Pai oferece para nós enquanto uma conduta moral e verdadeira. O purgatório não é uma ideia vaga e incerta. Ele se encontra nos mundos inferiores, como dissemos, no umbral. O que quer dizer o termo inferior?
plano vibratório inferior, fluídico e espiritual. Não é um processo físico simplesmente. Também é, mas em especial, nos colocamos em umbral porque a nossa vibração espiritual com aquela região se adapta. Não é porque nós éramos bonzinhos e de repente fomos colocados lá por alguém. Não. Quem se colocou naquela posição fomos nós mesmos. Né? Então, cuidemos muito daquilo tudo que fazemos na presente encarnação. Estudemos, vamos ler, vamos buscar aprendizado. Joaquim acabou de comentar dos dias de estudo que existem na casa. Esse próprio momento da palestra é um momento de aprendizado, em que diversos companheiros desta casa e de outras casas, da federação, vêm aqui falar para todos nós, para que nós aprendamos cada vez mais sobre enfoques diferentes. Podem ver, todas têm o tema relacionado ao Evangelho, à transformação moral. E cada um dos enfoques nos dão entendimentos que talvez se adaptem àquilo que nós entendemos como ideal para nós. Por quê? Como somos donos do nosso livre-arbítrio, vamos mudar a hora e o momento em que desejarmos. Não vamos mudar porque outra pessoa disse que precisa mudar. Só vamos mudar quando a dor de mudar for maior do que a dor de ficar como está. Não, quando a dor de ficar como está for maior do que mudar. Ao contrário, me perdoe. Né? Então, quer dizer, nós precisamos fazer a busca interior da transformação de nós mesmos. Não dá para procurar no outro. Não dá para culpar o outro. É meu irmão, minha mãe, meu pai, meu tio, meu vizinho, meu parente. Não dá. Somos nós. Nós é que precisamos entender a necessidade da mudança de cada um de nós. Só repetindo, né? Eu vou passar um pouquinho rápido. Lembra? Lá no começo? O ciclo de aprendizado. Nós precisamos lembrar deste ciclo de aprendizado. Quantas vezes mais companheiros encarnados desejam manter esse ciclo? Quantas vezes mais os milhares de companheiros desencarnados, milhares de companheiros desencarnados que aqui estão, querem manter esse ciclo? Temos certeza dos companheiros que aqui estão e que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. E que, quando se comunicam conosco, dizem: aquelas palestras me ajudam muito, me orientam, me mostram o caminho. Companheiro, uma vez, comentou assim, já desencarnado: não, porque eu vi um livro numa das cadeiras da plateia e peguei o livro e fui ler. E não consegui mais de parar. Não consegui parar. No plano espiritual. Alguém, um companheiro da casa, deixou o livro espiritual, do plano espiritual, para ler. E a entidade foi lá e leu. Agradeceu muito pelo entendimento da vida espírita. Né? Então, quer dizer, quando nós entendemos esse ciclo de aprendizado, fica muito mais fácil querer, mais fácil ter vontade de mudança de comportamento espiritual. Quando nós buscamos esse ciclo, nós já começamos a abrir as portas, as possibilidades de oferecer trabalho a quem necessita. E não precisa ser na casa espírita, pode ser na igreja católica, evangélica, aonde for. O espiritismo não está à procura de adeptos. Os adeptos futuros é que estarão à procura do espiritismo. O grande projeto do espiritismo é que todas as religiões conheçam os princípios espíritas e por eles se orientem. O espiritismo não quer que ninguém mude sua própria religião. O
Espiritismo quer que cada um viva segundo os preceitos do Pai. Então, fica muito mais fácil nós buscarmos a transformação mediante o trabalho. Lembremos, quanto mais trabalho, mais aprendizado. Quanto mais trabalho em que não pedimos o retorno, o troco, a troca, mais aprendizado. Porque todos nós, todos, somos candidatos a trabalhar na seara do Mestre Jesus. E Jesus sempre estará aberto a que operemos nesta seara. Que estejamos prontos ao trabalho, porque as ferramentas de trabalho estão prontas, à disposição de todos nós. E uma vez nos colocando no trabalho, tudo acontecerá a nosso favor, no sentido de aprendermos a nos comportar como verdadeiros trabalhadores do Cristo. Eu quero agradecer a todos o carinho, a atenção e sugiro que busquem as leituras da codificação espírita, busquem os entendimentos de Allan Kardec e tudo aquilo que os espíritos superiores nos ensinaram. Agradeço e desejo uma boa noite a todos.